Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2, a terceira aula de Cálculo 2 do período letivo excepcional da UFRJ. Hoje nós vamos falar do caso homogêneo das equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem. Bom, então vamos seguir para a aula e saber do que se trata. Primeira coisa, o que são as equações diferenciais lineares de segunda ordem? Uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem é aquela que pode ser escrita da seguinte forma. Eu tenho p vezes a segunda derivada de i, mais q vezes a segunda derivada de y, mais r vezes y, igual a um certo g. E p, q, r e g podem ser constantes ou podem ser funções. No caso do curso de Cálculo 2, nós consideraremos que p, q e r são constantes. P, Q e R sendo esses termos que acompanham as derivadas e o y. Bom, como eu citei anteriormente, a gente vai tratar do caso homogêneo das equações lineares de segunda ordem. Mas o que eu quero dizer com homogêneo? Aí nós temos uma definição de homogeneidade de uma equação diferencial. Dizemos que uma equação diferencial é homogênea se os seus fatores que não dependam de y são iguais a zero. Então, se a gente separar, reescrever a equação diferencial, termo por termo, e ver quais são os termos, multiplicando, quais são os termos que dependem de y, não vai sobrar mais nenhum diferente de zero. Então, bom, se a gente tem uma EDO linear de segunda ordem, que é o caso que a gente está tratando hoje, eu tenho p vezes segunda derivada de y, mais q primeira derivada de y, r vezes y, e aqui um termo g que não necessariamente depende de y, pode ser uma constante ou uma função. Claro, aqui no nosso curso, uma constante. Nós dizemos que esse termo é homogêneo se o g é igual a zero. Na verdade, dizemos que a equação é homogênea se g é igual a zero. Bom, por que então não estamos nos restringindo a isso? Porque hoje nós vamos aprender a lidar com esse tipo de equação. Equações mais complexas, quando o caso não é homogêneo, a gente vai ver na próxima aula. Na aula de hoje, consideraremos apenas esses casos homogêneos. Certo. Primeira coisa, nós queremos procurar soluções da equação diferencial. E nós temos aí um teorema que diz que se eu tenho duas soluções da equação diferencial linear de segunda ordem, se eu fizer qualquer combinação linear dessas duas soluções, eu vou obter outra solução. Ou seja, eu pego uma solução, multiplico por 2, ainda vai ser solução, somo com outra, ainda vai ser solução, e por aí vai. Então, vamos dar uma olhada no porquê vale esse teorema. Bom, a gente pega então y1 e y2 soluções dessa equação diferencial. Então, se eu pegar y igual a uma combinação linear de y e y2, ou seja, uma constante vezes y1 mais uma outra constante vezes y2, e eu aplicar na fórmula acima, o que acontece? Bom, vou então derivar o y duas vezes, derivar o y uma vez apenas agora, duas vezes aqui, tá? E botar o y e multiplicar pelas constantes p, q e r. Lembrando, em cálculo 2 aqui a gente assume p, q e r como constantes. Bom, então isso vai dar igual aqui. Isso vai dar igual. Bom, eu posso passar para dentro as segundas derivadas, porque eu tenho apenas constantes aí. Então na segunda linha, na próxima linha eu fico com as segundas derivadas aparecendo. E cada um desses, o que eu posso pegar? Eu posso botar o C1 e o C2 em evidência. Bom, tomando o C1 e C2 em evidência, eu fico com o quê? Eu tomo então C1 que multiplica P, Y1, duas linhas, mais Q, Y1 linha, mais R, Y1. Enquanto isso, o C2 vai multiplicar P, Y2, duas linhas, mais Q, Y2, linha, mais R, Y. E a gente sabe que y1 e y2 são soluções da equação diferencial que a gente está tratando.
Então, tanto esse termo quanto esse termo vão dar igual a zero. Logo, todo termo dá igual a zero. Então, o que eu tenho que o y também é solução dessa equação diferencial, porque eu botei ele aqui dentro da equação e valeu tudo certo. Então, beleza. A gente viu aqui a demonstração desse teorema. A gente também tem outro teorema que fala pra gente qual vai ser a solução geral. Na verdade, vão ser caras dessa forma. Combinações lineares de soluções que a gente tem encontrado para a equação homogênea. A gente pode fazer essa combinação linear contanto que as soluções que a gente encontre sejam linearmente independentes. Ou seja, eu não posso escrever y1 como y2 vezes uma constante, nem vice-versa. É que nem quando a gente olha lá para a álgebra linear vetores. Eu não posso escrever um como o outro vezes uma constante. Pelo menos aqui, como a gente só tem dois envolvidos no linearmente independentes, então a gente não precisa se preocupar com mais somas, né? Bom, mas é isso. Se eu tenho duas soluções linearmente independentes da equação que a gente está tratando, de segunda ordem linear, homogênea, então também tem uma solução geral que é formada por uma constante vezes a primeira solução mais constante vezes a segunda solução. Ok. Agora, a gente já sabe como montar a solução geral, mas a gente precisa procurar pelo menos uma. E a gente vai começar aqui tomando como candidato y é igual ao exponencial de r de x. E por que vamos fazer isso? Porque quando a gente deriva exponencial de r de x, o que acontece? Cai para fora o r como uma constante multiplicando o exponencial e eu mantenho o exponencial, certo? Aí se eu derivo uma vez, cai uma vez o r. Se eu derivo duas vezes, cai duas vezes, então eu fico com r ao quadrado. Eu tenho então que na segunda derivada aparece aqui uma coisa que é r ao quadrado vezes a exponencial. Na primeira derivada, r vezes a exponencial. E aqui, onde eu não derivo, não aparece o r, só aparece a exponencial. Colocando a exponencial em evidência, a gente tem, na verdade, como uma equação de segundo grau, como a gente vai ver aqui, ó. Se a gente substituir do lado esquerdo, botei direito, mas do lado esquerdo, na verdade, a gente deriva. A segunda derivada vai dar essa expressão aqui. Colocando em evidência exponencial de r de x, eu tenho pr ao quadrado mais qr, rzinho, né? Mais r. Então, esse rzinho vai ser a minha candidata à raiz da função, da expressão. Bom, ou pelo menos o expoente, né? Se a gente tiver q igual a zero, pelo outro lado, isso só vai acontecer se o r for solução dessa equação de segundo grau. Ou seja, para que y igual a exponencial de r de x seja uma solução dessa equação diferencial aqui, eu preciso só que r seja a solução dessa equação de segundo grau. Bom, sabemos resolver a equação de segundo grau? Sim, sabemos, através de Bhaskara. E, bom, para a gente resolver Bhaskara, a gente calculou o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. No caso aqui, é q ao quadrado menos p4r, 4pr. E, bom, dependendo do delta, a gente tem soluções de diferentes naturezas. A gente precisa tratar cada caso como um caso aqui. No primeiro caso, eu tenho quando o delta é maior do que zero. Se delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas para essa equação do segundo grau. E aí está bem definida a minha solução geral da equação. Ela vai ser uma constante vezes uma das soluções, mais uma outra constante vezes a outra solução. Como a gente viu lá atrás, né? Se eu pego uma combinação linear de duas soluções linearmente independentes, eu na verdade estou obtendo todas as soluções possíveis. Então, se a gente variar o C1 e C2 para todos os valores possíveis, a gente vai ter todas as opções possíveis de solução. E aqui, a exponencial uma exponencial é linearmente independente da outra porque, bom, R1 e R2 são números diferentes, são distintos. Então, a exponencial, como uma função, não pode ser escrita como produto de uma constante vezes a exponencial de outra função, o exponencial de uma constante diferente vezes x. Beleza.
Fica bem claro, fica bem direto essa implicação. O caso do delta positivo é mais tranquilo mesmo. O que a gente precisa saber é resolver aquela equação de segundo grau, PR ao quadrado mais QR mais R igual a zero, e colocar aqui a nossa solução. O caso, quando delta é igual a zero, a gente, em vez de ter duas raízes distintas para a equação do segundo grau, a gente tem uma raiz só única. E aí como é que eu vou conseguir, bom, com uma raiz só, como é que eu conseguiria ocupar a minha solução geral, né? Porque eu precisaria ter uma constante vezes exponencial de raiz vezes x, e aí uma outra constante vezes a mesma raiz. Bom, no caso, quando o delta é igual a zero, a gente tem uma outra possibilidade, que é somar essa aqui, a essa expressão que a gente já está acostumado, uma constante vezes exponencial da raiz da equação vezes x, mais a outra expressão é igual à anterior, mais vezes x. E no caso que delta é igual a zero, isso aqui também vai ser uma solução da equação diferencial. Então agora a gente vai ver a justificativa para isso. Bom, a gente tem aqui R0, uma raiz da equação do segundo grau correspondente à nossa equação diferencial. Ok. Então a gente sabe o seguinte, a gente sabe que exponencial de R0 de x é uma solução. É uma solução, eu escrevi raiz, está errado, tá? Mas é uma solução da equação diferencial que a gente está tratando. E a gente sabe que R0, como é uma raiz com delta igual a zero, uma raiz de uma equação de segundo grau, ela na verdade, bom, R0 é igual a menos b sobre 2a, segundo a fórmula de Bhaskara, né? Porque a gente tem aqui menos b mais ou menos raiz de delta, o delta aqui é zero, então é menos b sobre 2a. Quem é o b na nossa equação? O b é aqui e o a é o p. Então o R0 pode ser reescrito dessa forma aqui. Ok. Bom, seguindo em frente, a gente vai juntar essas informações para resolver a nossa pergunta. Será que x vezes exponencial de R0 de x também é uma solução da equação diferencial? Bom, se eu substituir então na equação e fizer as derivações, o que eu obtenho? Vou obter p vezes... Bom, derivando aqui, derivo uma vez primeiro, derivando uma vez com relação ao x. Deixa eu voltar. Deriva uma vez, como é uma derivada de produto, então regra do produto, pego então primeiro a parte da esquerda, o x. Derivando o x vai dar 1 vezes a parte da direita, eu tenho exponencial de R0 de x. Só que aqui eu estou tratando da segunda derivada. Então, derivo novamente, eu vou ter exponencial de R0 de x vezes R0. Então ficou esse termo aqui. E aí o que sobrou do outro lado? Sobrou o outro termo, que é o x vezes a derivada da exponencial de Rx. Então x vezes R0 vezes exponencial de R0 de x. Derivando isso aqui outra vez, porque eu estou fazendo a segunda derivada, eu tenho R0 vezes exponencial de R0 de x, se eu derivar o primeiro termo e multiplicar pelo segundo, e agora multiplicar o primeiro termo, x vezes R0, vezes o segundo, a derivada do segundo. A derivada do segundo vai cair de novo R0 para aqui, R0 ao quadrado, e pronto. Eu vou ter R0 exponencial de R0 de x, a mesma coisa somando novamente, e R0 ao quadrado x vezes exponencial de R0 de x. Caso haja alguma dúvida, eu sugiro que vocês pausem e façam aí a conta vocês mesmos da segunda derivada dessa expressão. Bom, da mesma forma eu tenho aqui a primeira derivada usando a regra do produto de que é de x exponencial de R0 de x, que serve como base para a gente fazer a segunda derivada aqui, né? Bom, ok. E aí soma ainda o termo que sobrou, que não é derivado de nada, e juntando, colocando em evidência o exponencial de R0 de x e depois colocando em evidência o x exponencial de R0 de x, eu vou ter o quê? Bom,
Quem não está acompanhado de x? Esse termo, esses dois são iguais, na verdade. Então fica 2. 2 vezes p r0 vezes exponencial de r0 de x. Certo? E aí o que sobrou? Que não tem o x multiplicando a exponencial. Sobrou isso aqui, apenas. Exponencial de r0 de x que multiplica o quê? Então eu fiquei com exponencial de r0 de x vezes 2pr0 mais q. E aqui eu vou ficar com o restante. P r0 ao quadrado x exponencial de r0 de x. Q vezes r0 x exponencial de r0 de x mais r vezes x exponencial de r0 de x. E aqui ficou faltando o x, tá? Eu vou colocar depois. Bom, e aí eu juntando tudo isso vai dar igual a 0. Então, só fazendo a correção aqui, aqui eu tenho o x multiplicando. Por que vai dar igual a 0? Faltou eu explicar. Vai dar igual a 0 pelo seguinte, esse cara aqui, ele dá igual a 0 porque o R0 é igual a menos Q vezes sobre 2P. Se eu substituo aqui, corta 2P com 2P daqui, fica com menos Q mais Q igual a 0. E esse cara aqui dá igual a 0 porque eu já sei que R0 é a raiz da minha equação do segundo grau. Ok, então está justificado muito bem o uso de x exponencial de R0 de x como uma solução para a equação diferencial. Bom, então a gente tem o seguinte, a gente tem uma raiz, as duas raízes distintas, mas complexas. E a gente precisa desses dois números, que são reais, o a e o b, que compõem essas raízes. A gente sabe que elas são raízes da equação que a gente usa, a equação característica, acabei até esquecendo de comentar esse nome, a equação característica da equação diferencial, px ao quadrado mais px mais r igual a 0, ou pr se preferir. E a gente sabe que se eu substituir uma das raízes na expressão, eu vou ter o quê? Eu vou ter exponencial de R1 de x é igual a exponencial de a mais b de x. Bom, eu posso separar multiplicando essas duas exponenciais. E exponencial de um número complexo puro, sim, sem parte real, a gente aprende lá no ensino médio que pode ser reescrito como cosseno de bx, ou seja, o número que está multiplicando o i aqui, mais i vezes seno de bx, o mesmo número. Tá? Depois, se precisar, vocês revisam essa fórmula, mas essa fórmula é uma fórmula que a gente aprendeu lá atrás. E eu acho que é tudo que a gente vai precisar de funções complexas, de números complexos, pelo menos nas primeiras aulas desse curso. Bom, então a gente tem a solução geral dada por aquela fórmula, né, de exponencial de R1 de x vezes uma constante mais exponencial de R2 de x vezes outra constante. A gente tem aqui, que é um K1 exponencial de R1 de x mais K2 vezes exponencial de R2 de x. Bom, se a gente substituir a fórmula que eu acabei de calcular aqui, mas tanto para K1 quanto para K2, então o R2 ele vai trocar um sinal aqui no menos. Eu vou ter exponencial de AX que multiplica, bom, exponencial de AX acumula todos. K1 cosseno BX mais K1i seno BX mais K2 cosseno menos BX mais i K2 seno menos BX. Aqui faltou um menos. Perdão. Bom, deixa eu botar aqui menos. De qualquer forma, continuando, a gente tem isso aqui é igual a quando quando eu tenho cosseno de menos um número, isso é a mesma coisa que o cosseno do próprio número. Eu estou dizendo que o cosseno é uma função simétrica. Já o seno não. O seno eu acabei apagando aqui. Vai apagar de novo por conta de como eu fiz essa aula, tá? Mas o seno de menos bx, ele na verdade troca o sinal. Porque o seno é uma função antissimétrica. Então eu vou ficar aqui com menos seno de bx. Se a gente prosseguir, então eu fico com... Bom, colocando em evidência quem é de cosseno e colocando em evidência quem é de seno,
K1 mais K2 cosseno bx mais I K1 menos K2. Esse menos veio aqui do menos bx e o menos veio para fora, aqui multiplicando K2. Seno bx. Tudo bem? Bom, então isso aqui dá igual a exponencial de ax que multiplica K1 mais K2 eu posso chamar de uma constante C1, cosseno bx, mais I K1 menos K2 eu posso chamar de uma constante C2. Afinal, isso aqui tudo é uma constante. Tem um número imaginário aí multiplicando, mas é uma constante. Bom, ok. E a gente sabe que essas constantes C1 e C2 elas vão variar no plano complexo, entre todos os números complexos. E cada número complexo aqui e cada número complexo aqui vão dar uma solução diferente para a nossa equação diferencial. Mas como a gente está tratando números reais, funções de números reais para números reais, a gente vai apenas considerar as soluções reais. Então vou fazer C1 e C2 variarem nos números reais. Variando eles nos números reais, as minhas soluções gerais não vão poder sair dos números reais. Porque, bom, é número real multiplicando por soma de número real. Então, pronto, beleza. Lembrando aqui, é só um erro de digitação, aqui eu tinha seno de menos bx, tá bom? Bom, voltando então para lá. Vista a justificativa, eu tenho agora como procurar a solução particular, porque eu tenho a solução geral em todos os casos. Mas, como a equação é de segunda ordem, a gente tem uma situação diferente. A gente não dá conta de resolver uma equação e encontrar uma solução particular se a gente só tiver essa informação aqui. A informação em um ponto. Como a gente tinha para equação de primeira ordem, a gente só precisava resolver um problema de valor inicial, certo? Então, eu sei a função, o valor da função que eu quero descobrir. Em um ponto, pronto. Sei a solução geral, eu já tenho a equação toda. Aqui não vale porque, se a gente reparar, todos os casos eu tenho duas constantes aparecendo. E o que a gente usava antes do valor inicial é que eu substituía na fórmula e aí depois eu só isolava a constante. Descobrindo a constante, eu tenho a solução particular. Agora eu tenho duas constantes, então vou precisar de mais uma informação. Vou precisar de mais de uma equação para resolver, encontrar a constante. Bom, então a gente vai ter dois tipos de problemas. Um dos tipos de problemas a gente vai tratar é o problema do valor inicial. Continuo dando informações sobre a função solução em um ponto. Mas eu não vou dar só o valor dela, eu vou dar o valor da derivada dela. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma equação diferencial de linear de segunda ordem e eu dou sobre ela também, sobre a solução particular que eu estou procurando, que o y de 0 é igual a 1 e y' de 0 é igual a 3. Então, a taxa de variação começa a 3 e a posição começa a 1. Bom, e eu tenho outro caso em que, em vez de eu dar num ponto só, eu dou, não preciso dar a derivada, o valor de derivada de nada, mas eu dou o valor de dois pontos diferentes. É o que eu chamo de problema de valor de contorno. Por quê? Bom, eu tenho uma trajetória que eu quero descobrir, que é a minha função, a minha solução particular, e eu dou o início e o final dela, por exemplo. Ou pelo menos eu dou dois pontos distintos dessa trajetória. Que nem como para uma reta, se a gente tem dois pontos e a gente consegue descrever uma reta, a gente dá dois pontos da nossa solução particular, então a gente determina a solução particular. Bom, agora eu vou fazer exemplos. Exemplos para encontrar soluções particulares. Vamos pegar aí, determinar a solução para o problema de valor inicial, nesse caso, certo? Porque eu tenho duas informações, tanto do valor quanto da derivada da função no ponto 1. Poderia ser o ponto 0, poderia ser o ponto 1, poderia ser 2, π, enfim. Bom, a primeira coisa que a gente precisa, tal como em todas as equações que a gente resolveu até agora, é descobrir a solução geral. Descobrir a solução geral envolve a equação característica, ou seja, pegar isso aqui e interpretar como uma equação de segundo grau. Bom, a gente olha para essa equação de segundo grau aqui, x² menos x menos 12 igual a 0. E, bom, usa lá o Bhaskara se precisar. A gente sabe que a solução dessa equação uma das soluções, a raiz é 4 e a outra solução é menos 3. Beleza.
Como é que a gente fazia mesmo? O caso aqui, o delta é maior do que zero. Estou dando a informação antes mesmo da gente chegar na equação do segundo grau. Mas estou separando um caso a caso, né? Bom, nesse caso, como calculando aqui as raízes, o delta é maior do que zero, a solução geral é uma constante vezes exponencial de uma das raízes vezes x, mais a outra, mesma coisa. Bom, então é o que está escrito aqui. Beleza. E a gente deriva também, porque a gente vai precisar comparar com a derivada que a gente tem no ponto x igual a 1. Derivando, a gente também tem isso aí. Nenhum mistério. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores no problema e encontrar assim uma equação, um sistema de equações, que nem no ensino médio, sistemas de equações lineares, e a gente pode resolver. Bom, toma o seu tempo e tal, faz isso, porque exponencial é uma coisa que deve aparecer bastante quando a gente resolve equações diferenciais, principalmente de segunda ordem, a gente tem aí exponenciais aparecendo. A gente obtém essa solução para o sistema, então a gente obtém essas constantes, e com essas constantes a gente monta a nossa solução particular, só substituindo na solução geral. Pronto, temos então a solução particular. Vamos agora tratar outro problema. O problema agora em que delta é igual a zero. De novo, já estou adiantando, né? Eu poderia jogar só, determine a solução para o problema e no meio do caminho vocês descobrem que o delta é igual a zero. Bom, descobrem quando? Quando vocês olham para a equação característica. A equação característica aqui é x ao quadrado menos 8x mais 16. E aí, bom, fazendo menos 8 ao quadrado, eu tenho 64, menos 4 vezes 16, que é 64 também, eu tenho delta igual a zero. Substituindo no Bhaskara, eu vou ter a solução R0 igual a 4 para a minha equação característica. Com essa raiz, a gente lembra que a solução geral da EDO fica assim: C1, uma constante, vezes x, exponencial de 4x, mais C2 vezes a mesma exponencial de 4x. Vamos então procurar a solução particular. Para isso também a gente vai precisar da derivada, porque a gente tem aqui informação da derivada de y' igual em zero. Então, sabendo a derivada, a gente substitui os valores 0 no x e 2 no y na derivada e a gente obtém as constantes, juntando com outra informação também. Vamos fazer isso, substituindo os valores conhecidos no enunciado. A gente tem que 3, que é o valor da função, vai ser igual, bom, exponencial de 0, 0, exponencial de 0 é 1, vezes 0 aqui vai dar 0, exponencial de 0 é 1, vezes C2 vai sobrar o C2, a gente já tem C2 igual a 3, e substituindo aqui, C2 igual a 3, eu tenho aqui 12 mais C1 vezes 1 é igual a 2. E essa parte aqui vai dar 0, porque tem o 0 multiplicando. Então C1 mais 12 é igual a 2, então C1 é menos 10. Obtido então C1 e C2. Agora a gente tem a solução particular, é só substituir nessa fórmula aqui, né? Substituindo nessa fórmula, que a gente achou para a solução geral, a solução desse problema do valor inicial é esta. Ok, agora vamos para um último exemplo, caso complexo. E aqui eu pego um exemplo da mola. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar a modelagem que diz que a aceleração ela é proporcional a menos o deslocamento da mola dividido pela massa. Ok, esse é o nosso modelo que a gente traz da física e eu não vou me atentar muito a esse detalhe. Mas a gente pode então fazer a partir dessa equação diferencial aqui. Eu tenho 4, que é a massa, vezes a minha aceleração, é igual a menos 100, minha constante, vezes a posição. Ok. E a gente tem também posição inicial e posição final do corpo preso a essa mola. A posição inicial é 0 e a posição final é π sobre 2. Logo a gente tem aí um problema de valor de contorno, porque eu tenho dados de posição em dois momentos diferentes. Bom, a gente agora resolve a equação característica. A equação característica vai ser o quê? Vai ser x ao quadrado 4x ao quadrado igual a menos 100. Atenção, não é menos 100 vezes x, certo? Se
na verdade, trocar a letra, né? Seria z ao quadrado, 4z ao quadrado menos 100. Porque o 100, a constante que vem sozinha, é quem está acompanhando a minha variável dependente, ou seja, nesse caso é o x, porque o x está fazendo as vias, está fazendo o papel de y nesse exercício. Eu fiz essa diferença para a gente estar preparado para situações diferentes, certo? Mas de qualquer forma, se fizerem com atenção, a gente obtém essas raízes aqui complexas para o problema. Bom, elas são soluções dessa equação, z ao quadrado igual a menos 25. Ok. Então a solução geral da EDO a gente pode escrever, como a gente já tem da fórmula, a exponencial de 0t. O zero vai ser a parte real, porque aqui eu só tenho multiplicando parte imaginária, vezes C1 cosseno de 5t mais C2 seno de 5t. Bom, e aí, reescrevendo como exponencial de 0 a 0, eu tenho essa expressão mais simples aqui. Falta agora a gente descobrir qual é a solução particular. Substituindo os valores do problema, os valores que a gente sabe, x0 é igual a 2 e x de π sobre 2 é igual a 1, a gente, bom, pode substituir aqui, né? 2 é igual a x de 0, é C1 cosseno de 5 vezes 0, que é 0, C2 seno de 5 vezes 0, que é 0. O cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0, então fica só o C1. E aqui, 1 igual a x vezes π, x de π sobre 2, substituindo na fórmula, aqui eu vou ter o ímpar vezes π sobre 2, dentro do cosseno e do seno. Então, bom, o cosseno de 5π sobre 2 é 0, e o seno de 5π sobre 2 é 1, eu fico com C2 apenas. Então eu já tenho diretamente C1 e C2, foi até fácil. Então a gente consegue dizer que a expressão da solução particular desse problema, trajetória do dado corpo preso à mola, é x igual a C2, C1, ou seja, 2, cosseno de 5t mais seno de 5t. Bom, vimos então bastante exemplo. A referência que eu usei para hoje foi mesmo só o livro do Stewart. E eu espero que vocês tenham bons estudos, bom descanso e até a próxima aula.